Projeto Poço de Betesda. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Dia 20 de novembro do ano de 2018, últimas mensagens do meu ministério. Eu vou gravar em áudio, irmão, porque vídeo cansa muito a pessoa que fica segurando, entendeu? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, sentados mesmos. No livro do Gênesis, capítulo 3. E aí, meu prezado, como é que tá você? É um camarada estudioso, né? Eu lembrei da noite na Assim, mas eu guardo uma coisa em você, irmão. Você é uma pessoa que tem opinião própria. Ser manipulado, né, irmão? Irmãos, vamos lá. Livro do Gênesis 3. Livro do Gênesis, capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Irmãos, com base nessa mensagem, o tema da nossa mensagem é Eva, a mãe dos viventes. Alguém pode repetir comigo? Eva, a mãe dos viventes. Irmãos, quem era Eva? No primeiro momento, Eva, quando o homem foi criado, Deus primeiro criou Adão da terra, do melhor do pó da terra, pegou aquele barro excelente, né? Quando você vê aquele barro bonito, aquele vaso bem feito, né? Aquilo ali é o melhor da terra. Então, o homem foi feito do melhor da terra. E uma análise científica diz que todos os seres humanos vieram de uma mesma mulher. Agora, como era Eva e Adão? Segundo a análise científica, eles tinham uma cor igual a sua, irmão, café com leite. Porque se os dois fossem negros, toda a humanidade era negra. Se Adão e Eva fossem brancos, todo mundo era branco. Então, eles tinham uma cor assim, café com leite. Por isso, de Eva vieram homens negros, homens brancos, alemães, por causa da mistura genética, e Eva é a única mãe da humanidade. Agora, Eva, irmão, como ela foi feita? Adão caiu em um profundo sono, isso no 6º dia da criação. E Deus tirou um pedaço, aliás, uma das suas costelas, e formou a mulher. É por isso que a mulher, vamos dizer assim, em sentidos de personalidade e até físico, ela tem mais resistência que o homem. Você vê que a mulher chega do serviço e não vai dormir. Ela vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos. Então, ela não é feita do barro. Ou seja, ela não é mole nem frouxa, ela é feita do osso. Então, a mulher é dura na queda. Estava conversando com a mulher que, infelizmente, é drogada. Ela falou que ela vai meter o pau no marido dela hoje e botar para fora de casa. Porque ela falou, poxa, o camarada é mentiroso, rapaz. Falando comigo que está ganhando R$45 por dia. Eu falei, olha, se for na empresa que você me falou, é verdade mesmo. E outra coisa, só vai receber quando fechar o ponto. Ah, então ele está mentindo. Não está, não. Mulher é um bicho arisco, irmão. Mulher é um bicho que não gosta. Se você perguntar a idade de uma mulher 2 vezes, ela já se sente ofendida. Ela acha que você está querendo humilhar ela. Se você perguntar o nome de uma mulher 3 vezes numa mesma conversa, ela fala, você tem problema mental? A maioria das mulheres são ariscas, irmão. Então, Eva,
Quando ela foi feita parecida com Adão, com certeza, a tanta cor de pele, com certeza uma mulher bonita, mas Eva tinha um defeito, irmão. Se deixava levar por conversas paralelas. Então, Eva nasceu bonita, nasceu perfeita, mulherão, como dizem por aí. Adão não chegou a tocar na sua mulher, então é mentira essa teoria de que o homem e a mulher viveram no Éden milhares de anos. Mentira, que Adão e Eva nasceram em estado neutro. Ou seja, nem com a morte eterna, nem com a vida eterna. Entendeu? Então, como ele não comeu do fruto da árvore da ciência, ele e a mulher viveriam milênios. Né? E, como ele comeu do fruto da árvore da ciência, já no segundo momento, eles conseguiram viver algumas centenas de anos. Estamos falando aqui de uma época primitiva. Deus deu para Adão e Eva um lugar, irmão, que era maravilhoso. Ouro, lugar maravilhoso, a água H2O mesmo, que hoje em dia você tomar H2O tá difícil, né? Quando você abre a torneira ali e tiver aquela água branca, não bebe não, que aquilo ali é cal, tá, irmão? É você beber e te cortar todo por dentro. Se você vê a água amarela, é muito cloro, não bebe não, vai te cortar todo por dentro. Então a água deles, irmão, era H2O, não tinha poluição, não tinha indústria. Eles viviam num lugar maravilhoso. E, como o primeiro casal, só teriam o trabalho de cuidar do lugar e, com o tempo, aquilo crescer, se tornar grande, mas, no meio do jardim, tinha o fruto da árvore da ciência. E Satanás, irmão, conhece um pouco da natureza de Deus. Se tem uma coisa que a natureza do diabo tem é tentar as pessoas. E se tem uma coisa que a natureza de Deus tem é provar as pessoas. Tentação e provação são coisas diferentes. Quando Lúcifer começou com a sua tentação, lá antes do homem nascer, Deus ficou quieto, Deus deixou ele fazer o motim dele. Se fosse um de nós, já fuzilava todo mundo. Quem é que está com ele? Está com ele? Senta aqui. E fuzilava logo. Agora Deus deixou o barco correr, irmão. Depois que ele descobriu quem é que estava com ele, vocês estão com ele, até essa parte, fuzilou todo mundo. Jogou dilúvio na terra, destruiu tudo. E no tempo do homem, da mulher na terra, tudo foi refeito. Mas agora com uma outra característica. Então, aquele querubim, ele, ungido, que hoje é Satanás, o inimigo da humanidade, a gente chama de Satã, o adversário, vendo o homem e a mulher, possivelmente estudou a psicologia dos dois. E Eva é a psicologia emotiva, não racional. Então o diabo falou, não vou chegar em Adão. Uma que agora ele está trabalhando, a cabeça dele está... Se eu entrar no macaco e tentar falar com Adão, ele vai dar uma cafetada em mim. Se eu entrar num jacaré, por exemplo, porque os animais não eram tudo dócil. O leão, por exemplo, se o pecado não entrasse no mundo, ele seria como um cabrito. Você podia dar um chute no leão e mandar ele embora, porque ele não era um animal carnívoro. O urso também não. Quando o pecado entrou na humanidade, aí a agressividade entrou. Então, Eva era a parte emotiva. Possivelmente, Eva não estava fazendo nada. Eu imagino que comendo uma maçã, que a Bíblia não disse que ela estava fazendo nada. O homem estava arando a terra, preparando a terra, que ele estava construindo uma casa para eles. E Eva é hoje o tipo da mente ociosa. Porque se tem um provérbio que é até respaldado na Bíblia, é que eu fiz a cabeça vazia, eu oficina do diabo. O diabo entra numa serpente, porque de acordo com a Bíblia, era o animal mais malicioso por natureza. E aí a gente tira uma lição, irmão, que a sua natureza tem pontos que o diabo enxerga para entrar. No caso da serpente, é a malícia. Tem pessoa que não é malícia, é ignorância. Tem pessoa que não é ignorância, é agressividade, tem instinto assassino. Outro já é a prostituição. Chega uma mulher perto, ele conversa e chega e se bobear, pega o telefone e cai mesmo. Tem outro que é a homossexualidade, então o diabo, irmão. Ele olha ali, ó, você está na frente dele, ele está só assim. Porque quando você vê a expressão na Bíblia, inquiridor desse século, quer dizer o pesquisador desse século. Você lembra o que Deus fala com ele? Você tem visto meu servo Jó? Eu tenho pesquisado sobre Jó. Então, irmão, o diabo ele pesquisa sobre nossa vida. Entendeu? O diabo ele tem um demônio que é um informante que conhece a sua vida, suas fraquezas. E quando aquele demônio está perdendo espaço na sua vida, o diabo também sabe. Daqui a um tempo vai ser o príncipe das trevas que vai lidar com você. E tem crente, irmão, que é como Eva. É alvo do diabo e é derrotado pelo diabo. No diálogo que se segue aqui, você vê a serpente
possuída por Satanás, de acordo com Apocalipse 12, versículo 9, você vê que a Bíblia chama o diabo de antiga serpente. Entendeu? No Apocalipse ele é dragão. Ele aparece como figura, o próprio Deus aparece como figura também na Bíblia. Então, a serpente, ela está possuída por um demônio. A serpente, por que Eva não se assustou? Por que muita gente acha, irmão, que isso aqui é uma história da carotinha? Quem queria conversar com a serpente? Mas a serpente nesse tempo não era uma fera, não era um animal perigoso. E Eva também não conhecia nada da vida. Eva é o que você podia chamar, esse cara nasceu ontem, não entende nada da vida. Então, estava tudo, irmão, se desenvolvendo, a história humana estava começando a partir dali. Por isso que Eva, que não conhecia quase nada, Eva, por exemplo, via um dinossauro voar, o dinossauro não atacava Eva. Então, era tudo dócil, então ela estava conhecendo. Então, quando viu uma cobra conversar com ela não se assustou, irmão, ela pensava que a cobra sabia conversar. Então, é a nós hoje, irmão, o diabo ele usa quem você menos espera, irmão. Às vezes é um próprio amigo da casa de recuperação. Porque dentro das igrejas tem joio. Meu irmão mesmo é um camarada, irmão, que o dia que ele se converter vai ser um crente muito enjoado, porque é um cara que gosta das coisas certas, entendeu? No mundo, irmão, você não ganha ninguém com discurso. Você ganha pessoas com exemplo. Por isso que eu, irmão, não me preocupo em pregar para ninguém. Eu me preocupo em ser exemplo. Porque não adianta você falar, eu sou um camarada, gente boa, como diz na Gíria, você paga de santo, né? Mas depois vai ver que você não é santo. Então, é a sua conduta, irmão, que vai dizer que você é santo. O mundo, ele olha a sua conduta, não o seu discurso. Então, Eva, irmão, não sabia, mas o diabo tinha um plano para a vida dela. Vou corromper essa mulher. E Deus está assim, calado. Deus já passou a instrução. A instrução de Deus hoje, irmão, representa a Bíblia Sagrada. Está aqui a instrução. Entendeu? Eu já me decepcionei, irmão, com um monte de pregador que você nem imagina. Alguns deles estão até na maçonaria, no satanismo hoje. Então eu falo para você, irmão, não se inspire em homem, não. Entendeu? Então, homens que a gente conheceu pregando a verdade, vivendo a verdade, e hoje, por causa de propina, por causa de dinheiro, estão desviados, irmão. E outra coisa, desviado atrás do paletó e gravata e com a Bíblia na mão. Pregando mentiras e levando as pessoas para o inferno. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eva foi alvejada pelo diabo. Olha só. No fruto das... Olha só. Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. O diabo, irmão, sabia que Deus deu outra ordem para Eva. O diabo é como você pode chamar de João sem braço. É isso que ele disse, você não comeu do fruto da árvore? Ele falou assim, eu já sei o que você vai falar e já tem uma resposta em cima. Então, irmão, não queira ser mais esperto que o diabo. Não queira. Se você for ver os grandes ateus do mundo, são grandes pesquisadores. Um dia fizeram uma pesquisa entre pessoas que conhecem de Deus e de religião. Vamos dizer, teologia, né? Vamos começar dos últimos, irmão. Analisaram católicos, analisaram evangélicos, pentecostais, mormons, agnósticos e também ateus. Então, olha só, vamos começar com os que não conhecem nada de Deus. Católicos. Começaram com eles. Fracos de Bíblia, não entendem nada de Deus, nem religião. O segundo que não sabe de nada são os pentecostais, irmão. Foram avaliados por religião, dentro da pesquisa, são os penúltimos que sabem menos de Deus e de religião. Depois vieram os mormons. Em segundo lugar, os agnósticos, que crê num Deus de acordo com a mentalidade deles. E o primeiro, irmão, vocês não vão acreditar, são os ateus. Eles conhecem mais de religião do que você. Conhecem mais da Bíblia do que você. Então, irmão, não tenta debater com o diabo. Você tem que expulsar ele em nome de Jesus. Entendeu? Então, Eva aqui não tinha conhecimento do diabo, nem de nada, como nós temos hoje. Só que aquela voz contrária, irmão, estava tentando levar ela para um caminho de heresia. E você, irmão, tem que entender que Mateus 24, Jesus diz que os escolhidos, eles não vão ser enganados. Não vão. Por isso que tem pregação, irmão, que você fica assim, peraí, que camada falou? Ah, rapaz, tá errado, hein? Deus não tá isso não. Já aconteceu isso com você? Você falou, esse cara aí consagrou umas canetas no monte, estão querendo vender essas canetas a R$100, estão dizendo que se eu comprar essa caneta, eu nem vou precisar estudar, que Deus vai botar sabedoria na minha cabeça. Você já viu isso na TV, essas palhaçadas? Tem, irmão. Tem um aí, eu não vou citar o nome dele, que eles consagram alianças.
Aí você vai na igreja dele, eles te dão uma aliança, e Deus é obrigado, irmão, a te dar livramento. Agora presta atenção. Um homem, irmão, que carrega uma aliança no dedo e não honra o compromisso com a esposa, ele está honrando a aliança que está no dedo? Não está, irmão. Ele é um homem que tem uma aliança no dedo, aquilo ali para ele é só um anel. Então, irmão, não adianta você botar anel em ímpio. Se o camarada, irmão, desobedece a Bíblia, não lê a palavra, não guarda mandamento, não vive a lei de Deus, não adianta fazer essas campanhas. O que você tem que ter é vida com Deus. Tem muito amaziado, voltando a falar do exemplo da pessoa que vive junto. Tem pessoa que não tem aliança no dedo e respeita a esposa. E a esposa não tem aliança no dedo e respeita o marido. E muita gente tem aliança no dedo e não respeita o cônjuge. Então não adianta, irmão, eu te dar uma aliança e dizer que agora Deus tem que te prosperar, que Deus tem que abrir a porta para você. Que isso não adianta, irmão. Isso é um tipo até de idolatria. Você entende como é que são a voz dos espíritos enganadores que tem hoje em dia? Tem demais, irmão. Não adianta, se eu estou fumando, estou bebendo, estou na prostituição, eu pegar ali sei lá, né, uma aliança, botar no dedo, ó, estou aliançado com Deus. Aí eu saio dali, irmão, vou pro boteco, vou beber, vou falar mal dos outros. Não tem aliança. Então, irmão, está cheio de vozes estranhas hoje em dia. E o diabo foi como eu preguei aqui uma vez. Ele se manifesta na terra através dos seres humanos, como Deus também. É igual você estar jogando uma partida de baralho com ele. Como é que você se manifesta no jogo? Através das cartas. Se é com dominó, é através das pedras. Se é um videogame, é através do personagem do videogame. Você não pode entrar no videogame. Então, mas aqui você fica passando instrução. Então, no mundo espiritual é do mesmo jeito, irmão. Então o diabo aqui usou a serpente. Não tinha outro ser humano para ele usar. E outra coisa, a serpente era conhecida pela sua malícia, ou seja, sua capacidade de chegar, irmão. Falso profeta tem facilidade de subir em púlpito. Já vi falso profeta pregar, dizer, olha, você, quando estiver passando por uma luta miserável, você pede a sua mulher para fazer um morro de comida. E você abre uma Coca-Cola, você fala, diabo, presta atenção, isso aqui você não pode fazer. Irmão, está cheio de gente dando doutrina de demônio em cima do altar, no culto pentecostal. E cheio de gente dando glória a Deus. Irmão, você vai cometer o pecado da gula. E você vai desagradar o diabo fala, come, meu filho, e morre de diabetes. Você acha que você encher sua barriga? Irmão, os espíritos malignos, eles podem se transformar em carne. Eles podem, porque demônio também tem sexo com os seres humanos. Ele pode. Você vê, por exemplo, aqueles anjos que foram na casa de Ló, eles comeram na casa de Ló. Você acha que um demônio também não pode se fazer fisicamente? Entra num terreiro de feitiçaria, para você ver, quando tem uma entidade ali irritada, ele mete o pau em todo mundo. Então, irmãos, está cheio de gente sendo enganada nos últimos dias. Você tem que ficar com a Bíblia Sagrada. E Eva, irmãos, foi alvo dessa mentira. Ela até tenta debater e ela diz assim, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Nós vemos aí, irmãos, que a mulher até tentou debater. A mulher tentou usar a palavra, seria hoje a Bíblia, para debater. Mas a serpente mostra uma outra característica do diabo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ainda falou assim, exclamativamente, certamente não morrereis. Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ver o bem e o mal como ele vê. Deus está escondendo o melhor de vocês. Vocês vão perder a onisciência. Vocês vão ser Deus como ele é Deus. Ah, irmão. Numa parte ele não estava mentindo, porque você ia ver, sim, coisas que Deus estava privando você de ver, irmão. Igual eu sempre uso esse exemplo de um irmão que estava na igreja, casado, e o concunhado dele, irmão, estava brabo aquele dia, e ele era um rapaz pacífico. E ele antes era estilista em karatê. Aí o rapaz tinha batido na cunhada dele, ele tentou conversar com o rapaz brabo, com um facão na mão, e o rapaz ímpio, humilhando o crente. Eu falei, irmão, você quer saber de uma coisa? Você quer brigar comigo? Então tira sua roupa. Irmão, e o cordeiro manso foi virando um leão, resumo da conversa. O crente quebrou uma ripa, irmão, partiu para cima do cara, e o cara que estava com o facão saiu correndo, irmão. Então, o que eu falo para vocês, João Calvino, ele tem uma frase que eu nunca esqueci. Dentro do homem mais cheio do Espírito Santo, tem combustível de maldade, irmão, para explodir o inferno.
Então, irmão, você aqui está cheio da graça, aqui você está tranquilo, mas não brinque com sua natureza, irmão. Sua natureza é uma natureza adâmica. Você pode estar hoje cheio do Espírito Santo e amanhã, irmão, você pode estar fumando droga, você pode estar perdido, você pode estar na prostituição, enrolado com uma mulher casada. Então, em nome de Jesus, irmão, dá ouvido à palavra. O diabo está constantemente, irmão, soprando pensamentos negativos, te dando ideias erradas e às vezes usando crente de dentro da igreja para tirar você do caminho santo. Eu noto que quando eu estava me arrependendo, querendo me batizar, o diabo botou uma mulher casada, mulher de um amigo meu que estava preso, o cara estava preso, eu sabia que ele estava preso, até gostava do rapaz, e a mulher dele ia na igreja atrás de mim. Eu não sabia disso, aí um dia ela se declarou, eu falei, ó, filha, estou querendo me batizar, entendeu? Como é que você é mulher do baiano, eu conheço ele, eu não vou fazer isso com o cara. E a mulher, poxa, mas ele está lá preso, eu falei, ó, eu não te recomendo fazer isso não, já que ele está preso, ele diz, uma que conversa ruim, irmão, chega longe. Uma notícia boa é difícil chegar no ouvido da gente, mas conversa ruim chega longe. E outra coisa, você para de andar junto comigo, porque daqui a pouco, lá dentro da cadeia, eles vão saber que eu estou andando com a mulher dele, entendeu? E eu sou solteiro, entendeu? Então, tive que me desvincular. Irmão, Eva, o que ela tinha que falar é o seguinte, sai daqui. Deus falou para eu não tocar, eu não vou tocar. Deus falou para eu não comer, não vou comer. Entendeu? E sai daqui. Eu estou mandando aqui. E o diabo tinha que sair, irmão. Mas o que ela fez? Ela quis o caminho da inovação, irmão. Hoje em dia você vê muito nas rádios. Uma nova unção de louvor. Uma nova unção de adoração. Irmão, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto é ordem e decência. Esse dia eu vi um pregador que eu até considerava ele, fazendo uma bagunça dentro da igreja, falando que ele é pentecostal, irmão, e uma bagunça. Irmão, a Bíblia fala em 1 Coríntios 11:40, fazer tudo decentemente e com ordem, irmão. O que é decentemente? A palavra que Paulo usa no grego é isquemonos. Isquemonos é tudo que a sua razão diz. Isso aí é ordem e decência. O que é que tinha no culto que Paulo ministrava? Palavra, oração, revelação. Um falava em língua, o outro esperava ele falar para depois o outro interpretar. Não tinha essa farofa não, irmão. Se os apóstolos fossem ressuscitados e viessem para cá, para o Brasil principalmente, eles não iam reconhecer muitas igrejas aí como igreja cristã, não, irmão. Tem coisa aí que está misturado com o espiritismo, com bagunça, fora o ecumenismo. O diabo está aí, irmão, propondo para nós união de religiões. E temos que dizer não. Entendeu? Fizeram esses dias um centro ecumênico para honrar catolicismo, para honrar o islamismo e também uma outra religião lá que agora me falta a memória. Agora, irmão, entenda bem. Essas religiões têm como se unir? Não tem, irmão. É como se você tem uma mulher, a mulher é sua. Não adianta outro cara vir morar dentro de casa que não vai dar certo. Então Deus, irmão, ele é Deus, mas ele deixou sua palavra para ser seguida. Hoje a voz da serpente está nas rádios, está na TV, querendo enganar as pessoas, irmão. E outra coisa, se manifesta em forma de grandes pregadores. Pessoas que você gosta de assistir, pessoas que você gosta de ouvir, e são filhos do diabo. Então, irmão, cuidado com a serpente. Aí, olha só. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que nós estamos vendo aqui, irmão? Apostasia. A mulher, infelizmente, foi enganada pela serpente, foi instrumento do diabo para trazer o marido dela para o pecado. O marido dela também não vigiou, porque se você, irmão, está vendo um pecado dentro da igreja, você tem que denunciar e combater. Você não pode aceitar. Irmãos, isso está errado. Eu saí de uma igreja um tempo atrás que concordava com certas práticas, irmão, que não é do Espírito Santo. Cai no Espírito, reteté de Jesus, bagunça. Isso é bagunça. Entendeu? Quando manifestava uma entidade demoníaca dentro da igreja, eles não tinham poder para expulsar. E quando saía, era porque tinha outra pessoa com autoridade. Então, irmão, vou te dizer uma coisa. Está cheio de igrejas da serpente por aí. Entendeu? Igrejas, irmão, fazendo gasto de energia, de água, e igrejas vivendo no pecado, sincretismo religioso, ligado com o espiritismo, ligado ao ecumenismo. Irmãos, se o que a igreja, o movimento, o
pregador está pregando, não bate com a Bíblia, está te levando para um caminho distante da palavra, saiba que a sua consciência vai dizer isso. Você já notou que a sua consciência, mesmo quando você não estava na igreja, falava, ó, isso aí está errado, cara. Os homossexuais antigamente, eles, quando analisavam o que eles eram, falavam, rapaz, isso está errado. Eu não posso ser assim, eu nasci homem. Mas hoje em dia, irmãos, através da religião e usando mal a Bíblia, eles estão matando a consciência das pessoas. Hoje em dia já existe mulher transgênero, homem transgênero. Você vê essa bagunça aí que eles estão fazendo aí. Colocar Pablo Vittar para competir como a mulher mais sexy do Brasil e a filha da Gretchen como o homem mais sexy. Irmão, isso aí é uma vergonha. Até um apresentador de programa do mundo, ele não é crente não. Ele falou, não pode, isso aí está errado. Irmão, a consciência da gente é algo que vem de Deus para nortear você. Sempre, irmão, que você receber uma profecia, você fala, rapaz, isso aí é exagero. Isso aí, ó, sei não, eu não sou um mestre de teologia, mas isso aí não está me cheirando bem, irmão. Busca de Deus, porque Deus está te mostrando que você é a voz do diabo. Eva ficou, irmãos, como uma referência de alguém que pode ser enganado pelo diabo. Como aquela parte do cristianismo que mais parece as virgens imprudentes. Você lembra das virgens imprudentes? Que não levaram consigo azeite? Pois é, irmãos. Eva era da mesma forma. Tinha um pouquinho de azeite, chegou a combater com o diabo, mas não venceu. São pessoas hoje, irmão, que querem o novo. O que é da palavra, eles não querem. Guarda o coração na sua cabeça, irmão. O diabo não vai tirar a música sacra do meio de nós, porque a música sacra, os hinos da harpa, tem ordem e decência. Nos anos 80, você entrava dentro da igreja, você falava, isso aqui é um lugar de respeito. Não tinha aquela pedição de dinheiro, nem vendeção de nada. Antigamente as pessoas tinham até vergonha de tocar em assunto de dízimo e oferta. Hoje em dia você entra numa igreja, igual tem uma igreja aí, não vou citar o nome, lá no estado do Rio de Janeiro. Sem brincadeira, irmão, se você entrasse doidão lá de droga dentro daquela igreja, você ia achar que era uma boate. Sinceridade, os hinos totalmente igual ao mundo, eles botam atores com roupa de super-herói igual Homem de Ferro, Transformers. E você fala, rapaz, cadê a adoração dessa igreja? Então, irmãos, Eva hoje representa isso. Paulo, quando escreve 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, que não foi Adão enganado, mas Eva. Eva foi enganada. Então ele diz, eu não permito que a mulher ensine o marido. Ela fica calada e com toda a sujeição. E ela vai ser salva se gerar filhos, se viver uma vida de fé, modéstia e santificação. Então Paulo está dizendo o seguinte, Eva hoje não é um bom exemplo para pessoas que querem servir a Deus. E no que se refere às mulheres, elas têm que gerar filhos sim, porque assim como Eva foi feita para encher a terra, a mulher tem que gerar filhos. Ela tem que andar com modéstia. O que é modéstia? Usar uma roupa que não é tão chamativa. Você entra dentro dos ônibus, irmão, e você às vezes tem que fechar os olhos. A maioria das mulheres andam com a roupa, sinceramente, chamativa demais, e você, se você é um homem de Deus, você, sinceramente, tem que fechar o olho e às vezes passar até como bobo. Ontem eu mandei um e-mail para um certo documentarista, que eu gostava muito do trabalho dele, e para mim ele está se vendendo, como Eva fez. Ele chegou, eu estava assistindo algumas coisas no YouTube, aí estava uma música lá que canta assim, Ê Faraó, você lembra dessa música? Pirâmide, a base do Egito, Irmão, a música em si já estava mostrando que era do diabo. Faraó na Bíblia, bem como Senaqueribe, Nabucodonosor, são figuras de Satanás. O Egito, como Babilônia e a Síria, figuras do mundo. Ela estava contando a história da construção do mundo com base na figura, no modelo egípcio, não da Bíblia. Dentro da visão da música, quem criou o mundo foi Ísis, Horus, foi os deuses egípcios. Entendeu? Então ela até fala assim, despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Ou seja, em vez de ler a Bíblia, vai ler cultura egípcia, livro dos mortos, ou muçulmanismo. Aí eu falei, meu irmão, quando você andava mascarado, você falava mais a verdade. Agora você, para mim, está decepcionando. Irmão, guarda a coisa na sua cabeça. Satanás não vai deixar de te perturbar. Eva e Adão estavam no auge diante de Deus. Estavam na inocência. Andavam nus e não viam isso. É que, como é que eu vou te dizer, irmão? O fato de andar nu hoje é pecado porque você está consciente de que você está nu. Se Eva e Adão nunca tivessem pecado, nós hoje andaríamos nus. Mas não veríamos problema. Igual os cachorros, eles andam nus.
Os peixes, os animais andam nus. A gente seria do mesmo jeito, só que seria racional. Não teria, irmão, essa mortandade que tem hoje. Eva, infelizmente, foi um instrumento da apostasia. E outra coisa, foi alguém criado por Deus. Eva hoje representa, irmão, pessoas que Deus escolheu. Eva pareceria um pouco Judas. Pessoas que Deus escolheu a dedo para fazer a obra, deu poder, mas, infelizmente, irmão, foi um instrumento de apostasia. Então, irmãos, guarda a coisa na sua cabeça. Tem muito pregador de multidão que já não serve mais a Deus. Cantores gospel, principalmente, irmão. Ouça os louvores dele, mas guarda a coisa na sua cabeça, eles vão te decepcionar. Entendeu? Então, fique com a Bíblia Sagrada, fique com o exemplo de Cristo, porque o dia, irmão, que você passar por uma decepção, você vai falar, não, minha base é Jesus. Minha base é a palavra. Adão e Eva, infelizmente, foram pessoas, irmão, que preferiram outra base. Eu quero atirar no escuro. Eu quero o inusitado. Eu quero ver o que só Deus vê. O caminho da curiosidade, muitas vezes, nos leva para dentro de uma ratoeira. Já viu quando você pega o ratinho? Ele está ali, ó, vendo aquele queijo gostoso. Se bem que rato come qualquer coisa, né? Ele fala, o que é isso, hein? Aí quando ele mete o nariz ali, irmão, a ratoeira pega ele. Igual quando você vai pegar um tigre. Você cava um buraco no chão, forra com folha, bota uma comida gostosa ali, de preferência, aquele pedação de carne. O tigre vem igual um doido, irmão, e bufo lá dentro. Aí você vai com sonífero, puf, nele, pronto. Tá ali, 400 quilos de carne, mais forte que você, e você joga ele nas costas. Se você quiser, você até mata. Então, irmão, o diabo faz isso, irmão. Uma simples palavra que o diabo lançou para Eva já fez ela pensar que poderia ser igual a Deus. E o que ela conseguiu, irmão? Só cair. Só cair e só cair. Então vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Possamos guardar no coração, irmão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existem 3 chamadas diante de Deus. A primeira, irmão, para salvação. Se você não vier, você vai ser condenado. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, todos vós estáis cansados primeiro. Segunda chamada, irmão, para o ministério. Jesus, quando te chama para fazer a obra, todos nós, pelo menos, temos que ser um evangelista. Pregar onde você está, até que Deus defina o que você vai ser na obra de Deus. Mas todos somos evangelistas na obra de Deus. Agora, o terceiro chamado, irmão, esse até o ímpio vai ter que estar. É o Tribunal de Contas. Romanos 14 diz o que é a palavra de Deus. Que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que diz também em 2 de Coríntios 5:10? Que todos haveremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, para dar segundo suas obras, boas ou más. Entendeu, irmão? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a nossa vida e não a dos outros. Teve um pastor que ele fez um teste assim, olha, a partir de hoje, eu vou fazer com os outros o que eu faria comigo. E vou fazer comigo o que eu faria com os outros. Irmão, eu vou te dizer, ele começou a ser carinhoso com as pessoas. Nunca mais levantou a voz para ninguém, nem brigou com ninguém. Porque se eu vou fazer por ele o que eu faria comigo, eu ajudaria ele. Ué. Se ele está precisando de um dinheiro de passagem, toma, irmão. Está com fome? Eu faria o melhor prato. Então, eu estou fazendo por ele o que eu faria comigo. Então, irmão, vamos fazer isso. Não vamos fazer como Eva, não, irmão. Porque o diabo, irmão, ele está constantemente perto da gente. Entendeu? Perturbando a nossa vida, tentando colocar pensamentos ruins, querendo colocar na sua cabeça, você tem sangue de nordestino e você tem que honrar o que tem no meio das suas pernas, e o que ele está falando é para você matar o seu próximo. Aí você mata o próximo, você pega 30 anos de cadeia e ele poca de rir lá fora da cadeia. Aí, Zé Mané, você me ouviu, agora você está preso. Porque ninguém vai querer saber. Quem já assistiu o filme Besouro aqui? Quando eu curti assim, capoeira, né? Besouro, irmão, aquilo que aconteceu. Besouro, capoeirista. Aquilo acontece, irmão. Exu aparece para ele assim e fala, ei, Besouro, você não vai me reverenciar, não? E ele tenta lutar capoeira, o diabo bota ele no bolso. Reverencia, rapaz. E ele só está quebrando tudo. Ninguém está vendo o diabo. Então, irmão, diabo você não enfrenta com argumentos humanos, que ele vai te botar no bolso. Você tem que enfrentar ele pela palavra de Deus e em santificação. E aí você vai vencer. Se Eva fizesse isso, irmão, hoje nós não teríamos na nossa natureza o gene de Adão. Agora, para finalizar, Romanos 5:20 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem, que é Cristo, veio
muitos a serem salvos. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus. Às vezes você olha para você e fala, eu sou um pecador. Amém, irmão, você é um pecador. Mas você é um pecador arrependido. E por mais que o pecado esteja em você, existe amor e perdão da parte de Deus para te perdoar e também te transformar. Quantos têm notado a transformação de Deus na sua vida? Você, de repente, parou de xingar, parou de ser murmurador, parou de ser violento. Fala, rapaz, tem hora que eu nem me reconheço. Isso aí se chama conversão, irmão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quantos estão edificados, digam amém. Amém.